Ok, Cleonete. Bom, o nosso assunto desta semana, ele é apenas o fechamento dessa unidade de conteúdo que nós estamos trabalhando, que é a pós-modernidade, tá? Que é o pós-modernismo na literatura americana. Esse item, ele, na verdade, é um pouco mais complicado do que dos outros itens, né? E é uma coisa que aparece com muito mais frequência nos romances da pós-modernidade, certo? Depois eu vou mostrar aí uma lista de autores e obras onde isso foi dimensionado, vamos dizer assim, né? Onde isso aparece com alguma frequência, certo? Então, esse assunto é chamado, essa característica, né, que é uma característica da pós-modernidade americana, né, da literatura americana, é uma característica que aparece, como eu disse, com mais frequência nos romances. E ela é conhecida como metaficção. Então, vocês com certeza lembram, vocês já devem ter estudado, né, já devem ter visto o conceito de metalinguagem, tá? Que é quando a própria linguagem critica, né, e estuda a linguagem. Então, a gente costuma dizer que essa coisa de meta, né, quando a gente diz que alguma coisa é meta de outra coisa, a gente costuma dizer que é mais ou menos como se algum elemento de dentro daquela coisa saísse, certo? Viesse para fora dela e ficasse refletindo sobre ela. Então, o elemento faz parte daquilo. Aí a gente costuma dizer que é como se ele saísse dali, né? E dentro do envolvimento que ele tem naquilo, ele passa a refletir e a estudar, né? E a criticar aquele elemento. Então, por isso que se chama meta, né? Quer dizer, é uma coisa sobre a outra. É como se aquilo fosse um fluido, né? Uma energia, né? Que sai de dentro daquele elemento e fica pairando e criticando e refletindo sobre aquele mesmo elemento. Então, esse conceito de metaficção, né, especialmente no romance, ele foi discutido muito por um estudioso chamado Roland Barthes, que vocês já devem também ter ouvido falar, né? E o Barthes, ele costumava dizer que a linguagem não é apenas aquilo que a gente vê, mas que há uma série de coisas que estão fora daquilo que se vê, né? Mas que fazem parte da linguagem. Então, se nós trouxéssemos isso para dentro da literatura, nós íamos chegar a um conceito dentro desta ideia de romance, né, e de metaficção no romance, de que a metaficção é o romance imitando o romance. Eu sei que é um pouco complicado de aceitar, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, é como se você tivesse, por exemplo, um narrador que fizesse parte da trama, certo? Que ele fosse parte do romance. E aí, ele sai de dentro do romance e todo o envolvimento que ele tinha no romance passa a ser objeto de reflexão, às vezes de autorreflexão. E ele vai colocando isso na própria obra. Um dos autores, né, que mais tem essa característica nos romances que escreveu é o Gabriel Garcia Marques, tá? E a obra dele, onde essa característica aparece com mais intensidade, vamos dizer assim, é Os 100 Anos de Solidão, que eu acredito que vocês já devem ter lido, né, ou já ouviram falar. Então, nos 100 Anos de Solidão,
o narrador daquela história toda, né, daquelas gerações daquela família, ele próprio faz parte dela, tá? E enquanto o romance, a obra vai se desenrolando, ele vai fazendo parte dela de forma autorreflexiva, de forma crítica. Então é como se ele estivesse escrevendo um outro romance dentro daquele romance. Entenderam? É como se ele estivesse usando de subjetividade reflexiva e crítica para escrever um novo romance daquele romance. Então é por isso que isso é chamado de metaficção, tá? Então vocês têm aí nessa primeira tela alguns estudiosos, tá? Que estabelecem alguns conceitos, tá? Dessa metaficção, correto? Então, olha, por exemplo, o John Barth, ele diz o seguinte, que a metaficção é um romance que imita um romance, em vez de imitar a vida real. Quer dizer, vocês lembram, né, que a gente já falou que a literatura, ela é uma representação do real, né, do contexto real, daquilo que existe na sociedade em um determinado momento. É claro que o autor, ele coloca uma certa subjetividade nisso, né? É a ficção que ele cria. São os personagens que ele imagina, ou é o personagem como ele acha, né, que deveria ser, ou como ele vê aquela pessoa na vida real, certo? Então, isso não está lá dentro do romance, certo? Está, vamos dizer assim, flutuando fora do romance. Mas ele leva isso para dentro do romance. Por isso a gente chama isso de metaficção, tá? E de uma forma, vamos dizer assim, mais abrangente, tá? Uma outra estudiosa chamada Patrícia Vogt diz o seguinte, que a escrita ficcional, que essa metaficção, né, é uma escrita ficcional que consciente e sistematicamente chama a atenção para si mesma, como um artefato, quer dizer, como um artifício, né, para colocar questões sobre a relação entre a ficção, que é o romance, e a realidade. Então é como se ela estivesse fazendo uma autocrítica, sabe? Uma reflexão sobre isso, tá? Então, olha, lá no último pensamento que vocês têm aí nessa tela, a gente diz assim, metaficção tende a se exibir como uma subversão da realidade e exagerando na instabilidade, tá? Mais importante, porém, o romance deve exibir reflexividade ou autoexame. Então, a metaficção, tá? Nada mais é do que você que faz parte do romance e normalmente esse agente é o narrador, tá? Então, você fazendo parte desse romance, você sai de lá, você sai do romance, né? Você se afasta do contexto do romance e fica fazendo reflexões autocríticas sobre o próprio romance, tá? Então é como se você estivesse criticando a própria obra. Não é necessariamente uma crítica, tá? Pode ser apenas realmente uma reflexão, certo? Então, assim, vamos imaginar que vocês tivessem uma obra do Shakespeare, tá? Em versão atualizada, certo? Com aqueles comentários, né? Que as pessoas fazem. Então, alguém pegou uma obra do Shakespeare, né? Um estudioso qualquer, um estudioso de Shakespeare, pegou uma obra do Shakespeare e
atualizou a linguagem para a nossa época, né? Vamos dizer assim, modernizou a linguagem da obra, simplificou, né? Fez aquelas adaptações, e aí ele vai fazendo aqueles comentários de nota de rodapé, né? Do lado do texto. Muito bem, isso é um estudioso. Mas vamos imaginar que um personagem daquela obra do Shakespeare saísse fora dela e começasse a comentar todo o desenrolar da obra, certo? Então, vamos imaginar que o pai da Julieta, tá, saísse do romance, certo? De Romeu e Julieta, saísse dele, ficasse aqui fora, né? Numa meta atmosfera, certo? E aí ficasse fazendo comentários sobre o desenrolar da obra, certo? Sobre os personagens, sobre os acontecimentos, certo? Sobre o que ele acha errado e o que ele não acha. Então, vocês imaginem o pai da Julieta vivendo na nossa época, na pós-modernidade, certo? Falando sobre Romeu e Julieta. Imaginem isso na cabeça de vocês. Vocês já imaginaram quantas coisas ele não ia ser capaz de comentar e de refletir, né? E, sei lá, criticar a si mesmo ou aos outros personagens da obra, certo? Isso é o que nós chamamos de metaficção. É claro que é preciso que um autor produza isso, certo? Então, é por isso que o Barthes diz que é um romance imitando o romance, certo? Você pode considerar, Cleonete, que seja o personagem principal e o narrador, mas não necessariamente, tá? Então, você pode tirar de lá qualquer um personagem, entendeu? Para fazer esse tipo de ficção. No caso, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, né, dos 100 Anos de Solidão, tem o personagem principal, certo? E ele próprio vai comentando e discutindo e refletindo todas aquelas gerações que vão se passando, né, ao longo daqueles 100 anos, certo? Então, isso é o que nós chamamos de metaficção, que é uma característica muito presente nas obras da pós-modernidade, tá? Então, é como se os autores quisessem refletir e comentar a própria produção, só que eles não vão fazer isso eles próprios, né? Então, eles tiram um personagem, tá? Às vezes é um personagem que não tem quase nenhuma importância. Às vezes é um personagem principal, como é o caso do Gabriel Garcia Marques, do 100 Anos de Solidão, tá? E isso se transformou numa das características mais importantes das obras da literatura americana da pós-modernidade e, em especial, ao romance. Deu para vocês entenderem isso, gente? Eu sei que parece assim meio... como é que eu vou dizer? Meio mágico, né? Mas é isso mesmo. Então, por exemplo, pensem no Harry Potter, certo? Eles fazem parte do enredo, eles são os personagens principais e eles mesmos vão comentando os acontecimentos que se passam no romance. Então é como se de vez em quando eles saíssem do romance e ficassem olhando, né, o tabuleiro, né, com os personagens e os acontecimentos e ficassem dizendo assim, olha, talvez eu devesse ter feito diferente, ou eu deveria ter feito diferente, eu não sou assim, eu isso, aquilo, né? Olha o que tu fizeste. Então, isso acontece muito, tá? Nas obras da pós-modernidade na literatura americana, em especial no romance.
Então, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês conseguiram compreender isso, né? Vocês lembram que nós temos aquele narrador, né? Virtual, né? Aquele narrador onisciente, como a gente chama, né? E na grande maioria das vezes, obrigado, Cleonete, na grande maioria das vezes é ele próprio que faz isso, tá? Então, é como se, acabei de dizer, né? É como se esse personagem estivesse escrevendo um outro romance daquele romance, certo? Claro que não é isso que acontece, né? Isso é apenas na ficção, certo? Que vai aparecendo nas obras, e não são poucas, tá? Como vocês vão já já ver na próxima tela que eu vou compartilhar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vejam, esse ponto que nós estamos discutindo, ele não está diretamente relacionado com a atividade que vocês deverão realizar esta semana. Nós temos os últimos seminários, tá? E eu estou pedindo que vocês escolham uma obra da pós-modernidade que vocês já tenham lido e façam uma correlação dela com as características que a gente vem discutindo, vem conversando nas últimas semanas, tá? Então, não tem que necessariamente ser um romance metaficcional, certo? Não tem que necessariamente ser uma das obras que eu vou mostrar já já para vocês. Pode ser qualquer uma que vocês tenham lido, certo? E aí vocês vão fazer esses comentários dentro dessas características que a gente está estudando, ok? Ok, professor. Certo. Então eu vou tirar essa tela, tá? Para colocar outra. Não sei se dá para apresentar as duas ao mesmo tempo, não sei, vamos ver. Vocês me digam se vocês conseguem ver a outra. Conseguem? Não, né? Acho que não. Tá. Então deixa eu tirar essa. Muito bem. E aí eu vou compartilhar esta outra aqui, ó. Vejam se ela apareceu aí para vocês. Tá dando para ver agora? Sim. Sim, professor. Certo. Então, olha só. Eu fiz aqui nessa segunda tela uma espécie de síntese, tá? Daquilo que a gente está discutindo com relação à metaficção, tá? Para vocês poderem ler depois, né? Caso vocês se interessem, certo? É o tipo da coisa, por exemplo, que seria muito interessante vocês explorarem em um TCC. Então, aqueles que vão trabalhar com literatura, por exemplo, tá? Não é só literatura americana, certo? Tem muita coisa de metaficção na literatura brasileira e na literatura infanto-juvenil, certo? Então, é uma coisa interessante de explorar em um TCC, tá bom? Bom, então, ó, alguns autores, né, onde esse tipo de coisa aparece, estão aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu fiz uma relação de 7 obras, tá? Para que vocês tenham uma ideia daquilo que a gente está falando, certo? E em cada uma dessas obras, tá? Existe um comentário sobre a obra para que vocês possam associar com a metaficção. Então, a primeira delas é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, certo? Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ler. Não é uma leitura
fácil, né? Vocês sabem. Então, ele diz aqui, ó, uma história multigeracional sobre um patriarca que sonha com uma cidade de espelhos chamada Macondo e a cria de acordo com suas próprias percepções. Então, estão percebendo? Então, ele imagina a coisa está sendo dita lá, né? A imaginação dele está sendo descrita, tá? E aí ele próprio cria aquela cidade de acordo com aquilo que está sendo descrito no romance, tá? Ele é o personagem principal do Gabriel Garcia Marques nessa obra, tá? Eu fiz essa relação aí porque é uma alternativa para vocês utilizarem lá na tarefa de vocês, certo? Talvez vocês já tenham lido alguma dessas obras aí, tá? A outra obra sobre a qual a gente também já falou, né, é Midnight's Children, As Crianças da Meia-Noite, embora esse título em português ele não seja muito utilizado nos sites e nem pelos autores estudiosos do Salman Rushdie, tá? O que mais se vê mesmo é o título em inglês, que se chama Midnight's Children. Essa obra é uma das grandes marcas do Salman Rushdie, que é aquele cara que eu falei para vocês, que escreveu obras que acabaram ofendendo o Islã, e aí ele foi perseguido, né? O governo da Inglaterra teve que escondê-lo, até hoje ele vive escondido, ninguém sabe onde ele está, protegido pelo governo, continua produzindo as obras, né? Mas ele está escondido, certo? Ele está escondido. Muito bem. Então, o Midnight's Children é um romance sobre um menino com poderes telepáticos. Olha, vejam bem. Porque nasceu à meia-noite, no mesmo dia em que a Índia se tornou um país independente. Então, olha só. Um acontecimento do romance, certo? Que criou no menino uma forma de visualizar as coisas, né? De forma telepática. Então, criou aí a ideia da metaficção, certo? Ele consegue ver as coisas antes delas acontecerem. E elas vão se desenrolando no romance. Então, ele está vendo tudo, certo? De forma telepática. Porque ele conseguiu esse poder por causa desse acontecimento marcante da Índia. Então, é o menino que está vendo a obra telepaticamente. Então, ele está lá dentro da obra, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue visualizar as coisas de forma telepática. Então, é como se ele tivesse de olhos fechados, enxergando tudo com a mente. Tá? Isso é o que nós chamamos metaficção, tá? A outra obra é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que vocês sabem que é uma chilena, né? Que foi casada com um dos presidentes do Chile, certo? Com o general Allende, né? Uma história de várias gerações sobre uma mulher com poderes paranormais, vocês estão percebendo? E uma conexão com o mundo espiritual. Então, eu vejo, certo? Antes de acontecer. Aí eu comento, discuto e aquilo vai acontecendo na obra. Aquilo vai se desenrolando na obra. Esse livro, A Casa dos Espíritos, é um romance sensacional, tá? Ela não é uma autora muito lida por nós, certo? Mas ela é muito referendada. Bom, o outro é um livro chamado Amado, que foi escrito por Toni Morrison, tá? Então vejam que nós estamos avançando nos anos, certo? Nós saímos de 67 com Gabriel Garcia Marques e estamos aqui já em 87. Então, um romance sobre um ex-escravo assombrado por um fantasma abusivo.
Então, ó, acontece outra história, certo? Parecida com a história onde ele faz parte, né? Porque ele sonha, né? Ele é assombrado por um espírito de um fantasma abusivo. Então, ele não foi ex-escravo, ele não foi abusado, né? Ele não sofria toda aquela exploração dos escravos. Desculpa. Então, o que é que acontece? Ele é assombrado por esse espírito, certo? E aí é como se ele estivesse escrevendo uma outra obra com a própria experiência que ele vê, que ele está vendo na obra real. Então vocês estão vendo, olha, é a ficção dentro da ficção. Tá? Muito bem. Aí nós temos uma outra que se chama Como Água para Chocolate, tá? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, da Laura Esquivel, tá? Essa é de 89. É um romance sobre uma mulher cujas emoções são infundidas em sua culinária, causando efeitos não intencionais nas pessoas que alimenta. Então ela está refletindo, tá? Sobre as próprias consequências daquilo mesmo que ela faz, da culinária dela. Então é como se ela saísse, tá? Aquilo está acontecendo, as pessoas estão comendo a comida dela. Ela sai, tá? E fica debatendo, discutindo, analisando, criticando os efeitos que a comida produz nas pessoas. Então é linguagem em cima da linguagem, ficção sobre a ficção. Nessa obra 6, também é uma obra cujo título em português não é muito utilizado, tá? O título em português se chama Crônica de um Pássaro Amarrado, tá? De um autor chamado Haruki Murakami, que é um japonês, tá? Essa é de 94, já é bem para cá já, quase aqui próximo de nós, tá? Um romance sobre um homem em busca de seu gato desaparecido e, eventualmente, sua esposa desaparecida em um mundo sobre as ruas de Tóquio, sob as ruas de Tóquio. Quer dizer, um subterrâneo, tá? Então é como se ele próprio estivesse lá dentro do subterrâneo, à procura do gato e da mulher, tá? Isso se aproxima, isso faz uma intertextualidade muito interessante com aquela obra do Edgar Allan Poe chamada The Black Cat, tá? O Gato Preto. Essa obra do Edgar Allan Poe, The Black Cat, é uma obra de suspense, certo? Como era comum do Edgar Allan Poe, mas que faz um intertexto muito interessante com esse romance aí do Haruki Murakami. Por quê? Porque lá no Gato Preto, todo o enredo da obra se processa, né, acontece em volta de um gato preto. É muito interessante. Eu não sei se vocês já chegaram a ler O Gato Preto do Edgar Allan Poe, tá? Mas se um dia vocês tiverem a oportunidade e também puderem ler esta obra do Haruki Murakami, vocês vão ver que o intertexto delas é bastante interessante, tá? Não é o nosso objetivo aqui, mas eu estou só chamando a atenção de vocês, já que essa obra do Edgar Allan Poe também é um ícone na literatura, tá bom? E, por fim, agora já em 2013, né? Quer dizer, bem mesmo dentro da década que nós estamos vivendo, nós temos o romance, a obra chamada O Oceano no Fim da Pista, de um autor chamado Neil Gaiman. Uns dizem Gaiman, outros dizem Gaiman, tá? Que é sobre um homem que reflete
sobre o seu passado após retornar à sua cidade natal para um funeral. Certo? Então, é aquele filme que passa na cabeça dele, certo? Aquilo vai se desenrolando como se ele estivesse vivendo um mundo paralelo, tá? Ao desenrolar da obra, entenderam? Então, não é o foco da obra, mas aquilo vai se desenrolando assim, de forma como se fosse paralela à obra. E ele vai fazendo parte de tudo isso até que, de repente, ele volta ao momento real da obra, tá? Então, é uma ficção dentro de outra ficção. É como se você estivesse escrevendo uma obra paralela ao romance ou à obra que você está produzindo, entenderam? Então, é um personagem que vive em um mundo paralelo, vamos dizer assim. E esse mundo paralelo tem a ver com os acontecimentos que estão no mundo real daquela ficção. Então, por isso se diz ficção dentro da ficção. E o Roland Barthes, né, visualizando isso, definiu a metaficção como se fosse uma imitação da ficção. É como se você estivesse fazendo uma outra obra dentro da mesma obra. Por isso, meta, tá? Então, aí vocês têm 7 opções, certo? Que são as principais obras, os principais romances da pós-modernidade, tá? Tem alguns que são ingleses, tem outros que são americanos, tem outros que são, como vocês viram aí, de autores externos, tá? Mas são opções para vocês realizarem a tarefa de vocês. Deu para vocês entenderem isso, gente? Tem alguma pergunta? Nenhuma dúvida?